pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. E hoje nós vamos falar sobre o livro A Sociedade do Anel, do Tolkien. Bora lá, vamos conversar sobre ele. Algumas informações para vocês. Esse livro, ele tem 604 páginas. Eu tô lendo esse livro na edição da HarperCollins, que foi a edição mais recente lançada aqui no Brasil, né? A mais popular é a da Martin Claret, mas a HarperCollins depois conseguiu os direitos e acabou republicando o livro aqui. Então, é uma nova edição com tudo diferente, uma nova tradução e, enfim, a gente já vai falar sobre isso. Ele se encaixa ali no gênero fantasia, ele faz parte da série Senhor dos Anéis, é o primeiro livro. Na verdade, ele é a primeira parte do livro, porque a gente sabe que o Tolkien pensou A Sociedade no Anel, Senhor dos Anéis, como um livro só, dividido em partes, né? A Sociedade do Anel é a primeira parte. Ele tem 604 páginas, eu classifiquei ele com 5 estrelas. Eu amei o livro, gente. Essa foi uma releitura, eu já tinha lido há alguns anos atrás, só que muito tempo atrás, acho que foi em 2015 que eu li esse livro pela primeira vez, então tem quase 10 anos aí que eu fiz a minha primeira leitura. E a minha primeira leitura foi lá na edição da Martin Claret. Eu já vou comentar um pouquinho sobre as diferenças de tradução, tá? E essa polêmica toda a respeito desse livro, a respeito da tradução. Mas vamos fazer um resumo aqui do que a gente vai encontrar dentro dessa história desse livro, em A Sociedade do Anel. Nós vamos conhecer o Frodo, que nada mais é do que o sobrinho do Bilbo. Tem resenha de O Hobbit aqui, tá? No canal. E o Frodo, o livro começa no aniversário do Bilbo, que é junto com o aniversário do Frodo. Então ele vai comemorar ali mais um ano de vida e tal, só que vai ser uma festa espetacular, nunca antes vista ali no condado. E é a festa que onde o Bilbo ele decide que ele vai viver a última aventura, mais uma aventura na vida dele, né? Então ele já tomou essa decisão de que ele vai embora do condado, ele vai viajar, ele quer viver novamente uma aventura, como a que ele viveu quando era mais jovem lá em O Hobbit. Então ele vai desaparecer, vai sumir, vai embora. E a gente sabe que o Bilbo ele tem um anel, né? Que é o Um Anel. E o Um Anel faz com que ele possa fazer determinadas coisas, né? Tem algumas questões específicas ali do poder desse anel que ele usa. Que um deles é de desaparecer. Então ele vai fazer algo majestoso ali no aniversário dele, que inclusive é em setembro, muito próximo do meu aniversário, acho que é 21 ou 22 de setembro, alguma coisa assim que ele faz aniversário. E aí ele desaparece, eu faço dia 19. E aí ele desaparece e todo mundo fica muito surpreso com aquilo, né? O tempo vai se passar, ele deixa toda a herança dele para o Frodo, inclusive o anel. E aí o tempo vai passar e tal, não temos mais notícias do Bilbo, a gente tem várias coisas acontecendo ali no condado, a vida seguindo, até que o Frodo ele descobre sobre o anel, né? Ele já sabia sobre o anel, mas ele não sabia a relevância dele, então ele acaba conhecendo essa relevância através do Gandalf. Conversando com o Gandalf, ele vai e fala qual é o sentido verdadeiro daquele anel e o poder que ele tem de maléfico, etc e tal. E aí ele sabe que um mal está ressurgindo, né? Que o grande vilão da história, o grande inimigo dele está vindo com toda a sua força e ele quer retomar o anel que é dele, que é um Mordor, né? Então ele quer retomar este anel, ele quer essa força que vem do anel, que foi ele que fez. E na verdade o que precisa acontecer com este anel? Ele precisa ser destruído. E para que ele seja destruído, ele não pode ser destruído em qualquer lugar, tem um local específico para que isso aconteça. E aí o Frodo ele assume essa missão, né? Como o anel pertence a ele atualmente, ele assume essa missão de que precisa destruir este anel. Então ele vai partir em viagem, ele sabe que ele precisa sair dali o mais rápido possível, porque estão vindo contra ele, né? Vão começar a surgir perseguidores, então ele precisa ir embora, mas ele não pode ir embora de qualquer jeito, ele precisa ir embora sem deixar grandes pistas. Então ele vai se organizar ali, ele vai ter a ajuda do fiel escudeiro dele, que é o Sam, e vai ter outras pessoas, outros amigos dele, outros hobbits também que vão estar ali ajudando ele nessa partida, né?
e enrolar as pessoas ali para que ele possa partir em segurança, né? Sem ter os fofoqueiros ali que vigiam a vida alheia, né? Então ele vai começar a fazer isso, ele vai se organizar e vai partir. E a gente vai... O livro é focado nessa jornada do Frodo, né? Em direção às Terras de Mordor para destruir Um Anel. Só que não é uma jornada fácil, né? Ele vai enfrentar diversos perigos, ele não vai estar ali com o Gandalf inicialmente, depois eles vão se reencontrar, mas durante a trajetória dele, até a primeira parte, né, que é onde eles vão chegar ali na Terra dos Elfos, né, o capítulo, se eu não me engano, é a última casa hospitaleira, né, que, no livro. Então, até ele chegar a este momento, ele vai enfrentar diversas questões ali, diversos perigos, que vai ser brabo pra ele, né. Várias coisas vão acontecer. Até que ele vai chegar até ali, aonde eles vão, nessa casa hospitaleira, aonde eles vão formar a Sociedade do Anel. E ali eles vão formar, nesse lugar, eles vão formar essa sociedade. E a sociedade ela vai ser composta por um grupo bem específico de pessoas, né? Então nós vamos ter ali representantes dos homens, representantes dos anões e vamos ter os representantes dos hobbits, além dos elfos, né? Também representantes dos elfos, e eles, como uma sociedade, eles vão ajudar o Frodo nessa jornada, né? Eles vão partir, depois que eles saem dali, eles vão partir na segunda parte da jornada. E tem os magos também, representantes dos magos, que é o próprio Gandalf, né? Que eles vão se reencontrar. Então eles vão viver aí grandes desafios durante este período, né? Depois que a sociedade se forma, eles vão viver um outro nível de perigo, porque ali, enquanto eles estão, antes da sociedade se formar, tem coisas que vão acontecer, mas depois as coisas vão ficar muito piores. Então é um ajudando o outro e é eles enfrentando diversos perigos ao longo de toda a história. Não vou entrar em muitos detalhes aqui não, gente, porque vale muito mais a pena a gente conhecer dentro do livro do que eu ficar falando pra vocês. Agora vamos lá para a parte da minha opinião, incluindo aqui algumas outras questões sobre o livro. Gente, não tem muito o que se falar ali em questão de opinião. A gente já reconhece o Tolkien como um grande escritor e um homem que foi à frente do seu tempo, o tanto que a sua obra reverbera até hoje, né? Eu lembro quando eu li a biografia do C.S. Lewis, eles eram muito amigos. E ali ele conta um pouquinho sobre a formação o início, né, de escrita, desse período de escrita de Senhor dos Anéis. Então, porque eles tinham um grupo, né, entre eles de escritores, né, e eles faziam troca de leitura e tal, de opiniões entre eles, né. E então o Tolkien ele sempre foi uma pessoa diferenciada nessa questão de criação. E aqui a gente fala de alta fantasia. Um cara que cria um universo que não é um universo onde ele pensou nesse universo para um livro. Muitas das vezes a gente pega várias histórias, principalmente de fantasia, que eu sou muito fã, e o autor ele pensa num livro, vamos lá, um livro X, a história da Fada Bela, vou dar um exemplo aqui. Então a Fada Bela ela tem um universo ali dela, mas geralmente nos livros de fantasia, aquele universo ele se inicia no primeiro livro muito pequeno, depois ele vai se expandir no segundo, porque geralmente é uma série, vai se expandir no segundo e triplicar no terceiro, e se tiver mais livros dentro dessa série, ele vai crescer ainda mais. Não foi o que o Tolkien fez. Ele já veio com um universo muito grande e que poderia ser muito explorado. Então, quando a gente entra aqui em Senhor dos Anéis, a gente já tem toda uma gama de história, como se tudo já existisse há muito tempo. A sensação que a gente tem é essa, de que tudo já existe há muito tempo. Então ele não é uma pessoa que pensa no imediato, sabe? Ele pensa num todo. Então a gente tem um universo muito grande ali que é muito bem explorado. E por isso que gera tanta discussão Tolkien. Porque não é uma coisa rasa. O livro dele não é um negócio raso. Você vai ver ali, você vai pensar, nossa, meu, e tem toda essa história aqui que já aconteceu e que é explorável e tudo mais. E você fica fascinado com aquilo
e que você pensa assim, caramba, eu queria conhecer um pouco mais da história desse fulano ou desse cicrano e não sei o que e tal, porque o livro é muito bem fundamentado. A gente vê uma parte da história em Senhor dos Anéis, de uma história, é como se a gente visse um recorte daquele universo que é muito maior, né? E ele te dá esses flashes, né, desse universo, quando a gente vai ouvindo histórias e tudo mais. Então não tem muito o que dizer, é simplesmente se encantar com este universo. Eu sou fã, sou muito fã, eu gostei muito quando eu tive a minha primeira experiência. É diferente de O Hobbit, que tem uma vibe um pouco mais leve, né? Que o Bilbo tá ali vivendo a sua primeira aventura e tudo mais, ele vai passar por momentos difíceis, mas ele consegue superá-los e tudo mais. Porém, em A Sociedade do Anel, a gente vai ver eles numa jornada um pouco mais densa, bem mais pesada, bem mais perigosa, em que eles enfrentam o perigo e eles sabem da tensão do que tá vindo, de que é algo bem ruim. Então, é delicado, é bem pesado, e o Tolkien consegue ambientar isso muito bem. A gente tem essa mesma sensação, o que pra mim é genial, não à toa ele é quem é, certo? E sobre a tradução, gente, do livro, tem bastante questões ali que me desagradaram, né? Eu não vou nem entrar em questão de palavras, assim, deixar isso à parte. Mas o que me incomodou principalmente foi a tradução dos poemas e canções, que eu pedi para os meus amigos me mostrarem os deles, né? A Michelle, ela tem a primeira tradução, e assim, 1000 vezes mais poética, mais combina bem mais, sonoramente falando, né? Você lendo fica mais bonito de se ouvir e de se falar também. Tem coisas ali nessa tradução que simplesmente não ornavam, não combinavam, não encaixavam. Aí a gente, pelo menos eu tive essa sensação assim, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. Então te desprende do livro e te faz analisar aquilo dali. Então, eu não gostei. Eu entendo que tem toda uma justificativa, a editora, o tradutor fez toda uma justificativa dentro do livro, etc e tal. Só que, sabe quando aquela coisa precisa de muita justificativa? É porque tem algo errado? É bem por aí. Eles podem argumentar o que for, gente. Na minha opinião, não ficou bonito. Certo? Outra coisa que eu queria falar a respeito dos extras, né? Das informações extras. Muita coisa extra dentro do livro. Eu li em e-book, gente. Pra vocês terem uma noção, eu terminei o livro em 47% do e-book. De tanta coisa extra que vem dentro do livro, dentro do e-book, dentro do livro mesmo. Então, assim, eu achei meio desnecessário ter tudo isso dentro desse primeiro livro. Pra mim, deveria vir lá no último, ou se dividir entre os livros, porque é muita coisa. Ou faz um extra, sabe? Só com extras e vende junto com o box, sei lá. Mas é muita coisa extra. Me incomodou demais chegar a 47% de leitura e ver que eu tinha terminado o livro. Então eu não terminei, né, exatamente, né? Mas a história tinha se finalizado. E ainda tem uma pancada de apêndice. É meio desesperador pra gente como leitor que quer ler a história, quer ler o livro, né? Então isso me incomodou pra caramba também. Fora isso, gente, é incrível. Livro incrível, dispensa tantos comentários assim. Eu quero saber de vocês, já leram? Me conta aqui a opinião se você gostou. Se não gostou também é válido falar, tá? Que é um lugar, um espaço livre pra você dar a sua opinião sobre essa leitura. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar a minha leitura, que eu já tô lendo As Duas Torres, e quando eu finalizar eu também vou trazer aqui pra vocês. Em breve eu volto com muito mais, lembrando que a resenha desse livro já tem lá no blog há muito tempo, foi uma das primeiras resenhas publicadas, você pode ir lá conferir. E também o link de compra vai estar aqui na descrição desse vídeo, você querendo comprar o seu, aproveita e compra através do meu link. Certo, galerinha? Não esqueça de se inscrever caso tu não seja inscrito. E em breve eu volto com muito mais pra vocês. Um beijão. Tchau, tchau!